Coloque a mão no seu coração, por favor. Vamos falar com Deus neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós recebemos essa graça de estarmos aqui na Sua presença. Privilégio, meu Pai, de mais um dia nós estarmos na Sua presença, Senhor. Nós te agradecemos, porque cada dia é uma oportunidade incrível, Senhor, mas que muitos acabam se esquecendo, muitos acabam olhando e sempre esperando que amanhã haverá uma nova oportunidade. Mas hoje é tudo que nós temos na nossa vida, para tomarmos decisões, para agirmos com força, com resiliência, para escolhermos, meu Pai, a Sua presença, para escolhermos buscar a Sua face. E é isso que eu peço, Senhor, que ninguém se esqueça que hoje é tudo que nós temos, e que decida, meu Pai, todos os dias fazer o seu melhor, dar o seu máximo, ser exemplo, ser testemunho de bênção, de como o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Que ninguém se esqueça de onde saiu, meu Pai, do tempo do Egito, das ervas amargas. Que ninguém se esqueça, meu Pai, e haja com ingratidão. Que tenhamos aqui, Senhor, homens e mulheres, famílias, meu Pai, realmente unidas num só propósito. Pessoas realmente comprometidas com a verdade, comprometidas com a palavra, comprometidas, meu Pai, em serem pessoas de alto nível, em serem pessoas, meu Pai, resilientes, pessoas realmente que deixarão um legado poderoso, meu Pai. Não apenas que passarão por essa terra despercebidas, mas que deixarão um legado abençoado, que farão, meu Pai, mais do que estão dizendo que é possível, que vão se envolver com coisas relevantes, Senhor. Eu te peço, porque todos esses, meu Pai, todos os homens e mulheres da palavra foram improváveis. Todos os homens e mulheres da palavra foram aqueles que aos olhos naturais não tinham quase nada a oferecer, mas o que eles tinham, Senhor, que era um coração sincero, o Senhor usou aquilo e nós falamos deles até hoje e falaremos sempre. E é isso que nós buscamos, meu Pai. Aquele foi o tempo deles, aquele foi a geração, aquele foi o tempo daquelas pessoas. Agora estamos nessa geração, temos a nossa oportunidade, e que cada um tome essas decisões, meu Pai. Que não se veja como menos, que não se veja como incapaz, que não se veja como nada, Senhor, além do que o Senhor nos preparou para ser. Homens e mulheres de excelência, criados à sua imagem e semelhança. Então eu peço que tenhamos essa mentalidade, mentalidade dos vencedores, mentalidade dos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Se falhamos, meu Pai, pecamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, porque nós não queremos distanciamento do Senhor, nós não queremos barreiras, nós queremos estar próximos, dia após dia, mais próximos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Eu peço um dia abençoado, uma semana abençoada, o melhor final de ano das nossas vidas. Peço, meu Pai, que o Senhor nos conduza e nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. E eu gostaria de começar aqui de 1 Coríntios 11, 3, que diz assim: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça de toda mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então nós vemos aqui uma ordem que nós vemos. Quem lidera Cristo é Deus. Quem deve liderar a sua família é o homem. E nós vemos que nós vivemos num tempo em que as pessoas querem muita autoridade, querem ser chamadas de senhores, senhora, doutor, fulano de tal, doutora fulana de tal.
mas elas não assumem responsabilidade. E a autoridade, ela não é dada. Você pode até ter um título, mas você não vai ter o respeito. A autoridade é conquistada. Ninguém ganha autoridade. Alguém pode ganhar um título, pode ganhar receber um cargo numa empresa, né? Mas você não recebe autoridade, você conquista essa autoridade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós falamos do Senhor Jesus com tanta reverência, com tanto exemplo, porque Ele conquistou isso dentro de nós. Nós vemos que por onde Ele passava, Ele tinha o respeito das pessoas. Ele tinha admiração das pessoas, Ele tinha inveja das pessoas. As pessoas tinham inveja dEle. E ninguém inveja uma coisa que não é boa. A pessoa olha para aquilo e se ela está invejando é porque ela queria ter também. Não é verdade? Então nós vemos que todos aqueles que odiavam Jesus, eles tinham inveja porque eles queriam um povo como Jesus tinha, eles queriam a sabedoria como Jesus tinha, eles queriam ser naturais como Jesus era. Mas eles queriam, antes disso, ter um status. Eles queriam comprar um status. Não, porque eu sou fariseu, eu sou religioso, e eu faço assim, eu faço assado. E nós vemos Jesus sendo natural. Jesus falando com as pessoas, ajudando as pessoas, estando com as pessoas. Então, nós precisamos analisar isso. Nós buscamos autoridade no trabalho, na nossa casa, nós queremos existir, né? Nós queremos ser pessoas relevantes. Mas como é que tem sido essa construção? Será que nós temos agido com visão, temos agido com sabedoria, temos agido com amor, temos sido pessoas dedicadas a coisas maiores, ou será que estamos ainda agindo de forma egoísta? Então tudo isso é muito importante para nós chegarmos a conclusões de por que às vezes tal área da minha vida não flui, ou tal pessoa não respeita, ou talvez, né, coisas na minha vida que poderiam estar diferentes não estão, por conta de um posicionamento de autoridade versus responsabilidade. Porque o que nós vivemos nos nossos tempos, já de algum tempo, é um pecado muito comum, que é o pecado de Adão, que foi o pecado da omissão. Ele tinha muita autoridade. O Senhor deu a ele, você cuida, você dá os nomes aí dos animais, você vai administrar. Então, ele tinha muita autoridade, mas ele não assumiu as responsabilidades daquilo. Então, muitas famílias estão bagunçadas, porque lá tem um marido, por exemplo, que quer ser respeitado, mas ele não conquista esse respeito. Muitos querem ser relevantes no seu trabalho, mas elas ainda são infantis, são imaturas, são pessoas que não são ainda exemplo. Ainda coisas movem elas, seja ainda um sentimento, porque as pessoas são derrotadas pelo descontrole nos sentimentos, porque o problema não é ter sentimento. Tem sentimento, Jesus tinha sentimento, a gente não pode ser dominado por eles. E uma pessoa sem sentimentos, ela é uma pessoa também problemática, ela não tem empatia, não tem sensibilidade. Então o problema não é isso, o problema é a falta de controle, a falta de domínio próprio. Então muitas famílias estão desestruturadas e muitas pessoas estão perdidas porque ela quer receber alguma coisa, porque tem que me respeitar. Não, não vai funcionar assim. Até diante de Deus, até diante do mundo espiritual, do diabo. Muitas pessoas não têm autoridade sobre o mundo espiritual, porque elas ainda não têm
a responsabilidade do que elas têm que fazer e vencer a sua carne, vencer as suas emoções, vencer tudo aquilo que está conduzindo ela para o caminho errado. Então, seja numa oração que não é respondida, eu preciso ter crédito com Deus. Como o rei que o profeta foi e disse, você prepara as suas coisas, arruma a sua casa que você vai morrer. E o Ezequias foi lá e orou e, não, Senhor, peraí, pelo menos eu vou tentar. Não, mas foi o profeta, foi o homem de Deus, Deus falou que eu vou morrer, mas eu pelo menos vou tentar. Não é verdade, pessoal? Ele não simplesmente falou assim, verdade, que coisa, né? Puxa, que injustiça. Não, falou assim, não, Senhor, não, eu tenho feito assim, eu tenho feito assado, vou apresentar as minhas razões para Deus. Quem sabe ele muda de ideia? E ele mudou. Então nós precisamos ter essa iniciativa de assumir essa autoridade. É o que a bispa já falou, tem coisas que a pessoa vê que está acontecendo na vida dela desde o tempo dos avós. Porque todo mundo é assim, todo mundo separa, todo mundo tem essa doença, todo mundo é mal sucedido financeiramente, todo mundo tem esse problema com os filhos, todo mundo... E eu não vou botar uma linha, fazer uma risca e ter autoridade. Mas se eu também não tiver autoridade no mundo espiritual, se eu não tiver relacionamento com Deus, eu vou também ser como os filhos de Seva. Lembra dos filhos de Seva? Que saíam expulsando para lá e para cá, teve um dia que eles apanharam do capeta? Então, eles foram lá, estavam lá expulsando todo mundo, chegou um dia que acabou a graça deles. Assim, bom, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Para querer dar ordem aqui. E apanhou, saíram pelados, nus. Por quê? Porque eles queriam autoridade. Nós temos poder, nós expulsamos demônios. Mas ele não tinha assumido a responsabilidade de fazer o que é preciso, de ter relacionamento com Deus. Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vocês eu não sei quem são. Eu não sei. Como é que o diabo vai me respeitar se eu não tenho a responsabilidade? Não adianta vir aqui em nome de Jesus, sai por quê? Não, porque eu usei o nome de Jesus. Ok, mas eu tenho espírito? Eu tenho ligação com Deus? Eu tenho assumido o meu papel de cristão? Ou a qualquer motivo, a qualquer situação, eu me entrego, eu relaxo, eu me entristeço, eu falo de parar, eu desanimo, como muitos fizeram, infelizmente, aí nos últimos tempos. Que desde o tempo da pandemia tem vindo um chacoalhar da figueira e tem sobrevivido, tem ficado somente aqueles que são fiéis, realmente. E graças a Deus esses fiéis têm sido honrados e têm se fortalecido ainda mais, porque tem vindo testes e tem saído somente realmente os que são resilientes. E a resiliência também faz parte desse movimento, de ter essa autoridade. Porque aquele que começa e para, ele não tem um respeito. Mas aquele que é consistente, aquele que mantém a sua palavra, que mantém a sua serenidade nas decisões, aquele que mantém a sua sabedoria, que trabalha com sabedoria, que não é aquela coisa, ele começa a criar uma autoridade, porque ele tem tido responsabilidade na vida dele. Olha só, um exemplo aqui em 1 Samuel 17. Se ele puder lutar, Golias falando, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, fala comigo, pessoal. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então, olha só, o grande rei, ao ouvirem essas ameaças do Golias, Saul
e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então é isso. Liderança tem ônus e tem bônus. Só que o Saul, ele só queria o bônus. Ele só queria ser chamado de majestade, de senhor, ele queria ter a fama, ele queria ter a riqueza, ele queria ter o poder. Mas ele não queria o ônus de ser o maior guerreiro da nação. Ele não queria ter o ônus de ser aquele que puxava toda a fila, de ser o homem que levantava aqueles soldados. Porque quando o líder se amedrontou, todos os soldados também se amedrontaram. Então essa tem que ser a nossa análise. Por que as pessoas não seguiriam? Por que elas não seguiriam? Eu sou mais espiritual, mais diligente. Por quê? Que dentro da minha casa os meus filhos vão me respeitar. A minha esposa vai me respeitar. O meu marido vai me respeitar. No meu trabalho vão me respeitar. Será que eu me respeito? Será que eu tenho dado condições? Realmente eu tenho me valorizado, eu tenho me cuidado, eu tenho feito o que eu tenho que fazer e não apresentado desculpas do porquê eu não faço. É porque eu não tenho tempo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, tal. Não, mas e aqui? Todos nós temos testes assim. E agora? Agora é comigo, o que eu faço? Também vou ficar parado, estático, apavorado, paralisado pelo medo? E eu vou ter os resultados disso. Veja que Saul não tinha moral. O povo fugia. O povo estava com ele e começava a dispersar. E ele, no desespero, fazia mais bobagens. Então veja, pessoal. Ser o primeiro é enfrentar o inimigo. Ser o primeiro é puxar toda a fila. Ser o primeiro tem os seus ônus. E nós precisamos saber o que nós estamos dispostos a fazer. Nós falamos, eu quero a mudança da minha vida, da minha situação, dessas questões. Eu não quero entrar no ano novo carregando essas coisas velhas. Mas qual o nível de liderança, de autoliderança nós temos tido? São perguntas e reflexões que cada um precisa fazer. Porque adianta a gente ficar orando, como a bispa até fez em tom de brincadeira no Natal. Não, porque esmurrando o negócio. Não, porque vai sair, eu determino essa mudança, então começa a esmurrar tudo. Mas na hora de esmurrar a nossa carne, na hora de tomar as nossas decisões, só que nós temos tido essa agressividade, temos sido pessoas realmente corajosas, firmes. Liderança é renúncia. Liderança é sacrifício. Liderança é como nós falamos aqui desses dois, de Adão e de Saul. Foram homens que tinham muita coisa nas mãos deles, mas eles não quiseram assumir a responsabilidade. Eles não quiseram renunciar às suas vontades. Talvez Adão não quis renunciar a ficar mal com a Eva, quando ele deveria ter corrigido e lidado com aquela situação. Como Saul, que queria ser o cabeça, a liderança daquele lugar, mas ele não puxou a fila, ele não foi o primeiro a enfrentar, ele também ficou apavorado. Então ele não tinha o respeito. Então liderança é isso, é fazer o que é necessário, é renunciar, é sacrificar. Então pelo que nós temos que sacrificar? Pelo que talvez nós ainda não nos colocamos na posição? Qual a posição que você deixou? Qual a posição que você se omitiu? Qual a posição? O que você deveria se reposicionar? Pelo que você deveria se sacrificar mais? Pelo quê? Será que é pela sua família? Será que é aí no seu negócio? Você ainda deixa as coisas muito nas mãos dos outros, talvez?
Será que é com Deus? Quando é com Deus, sempre Deus acaba ficando em segundo, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar. Pelo que nós temos que nos sacrificar mais, que talvez nós ainda estamos agindo com negligência. Estamos ainda agindo com imaturidades. Estamos agindo, não sei, talvez esperando que alguma coisa mude sem que eu tenha que mudar. Jogando até a responsabilidade para Deus. Ó Deus, eu estou vindo, estou fazendo. Eu acerto nisso, eu acerto naquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, mas talvez Deus está exigindo outras coisas, mas eu ainda não estou disposto a fazer. Então também eu não estou disposto a ir para um nível maior. Porque qual que é aquela frase que a bispa fala? Novo grau, novo mal. Então se eu quero ir para um outro padrão, eu preciso saber que eu vou ter outras responsabilidades. Ninguém esperava que enfrentasse Golias, por exemplo, um dos irmãos de Davi. Ninguém esperava que eles assumissem esse papel. Mas eles poderiam ter assumido. Mas esperava-se que o Saul enfrentasse o Golias. Não é verdade, pessoal? Então, as pessoas esperam. Mas Davi, ninguém esperava nada dele. Mas ele foi lá e assumiu. Ele assumiu uma responsabilidade que aparentemente não era dele. E ele conquistou com isso, autoridade. Ele conseguiu com isso um respeito que nem o próprio Saul tinha. Então veja, quando nós nos posicionamos da forma correta, como cabeça realmente, como líderes, as coisas fluem de uma forma diferente. E é isso que nós precisamos analisar. Qual a parte da nossa vida que não há ainda a liderança correta? Porque tudo é liderança, pessoal. Seja na sua autoliderança, seja na liderança de você, às vezes, numa disciplina. Se não tem liderança, não tem autoliderança, aquilo não vai caminhar. Então, tudo na nossa vida é liderança. Não tem como nós queremos mais de Deus, se nós também não entregarmos mais para Deus. Não tem como eu querer mais da minha família, se eu não me doar mais para a minha família. Não tem como eu receber mais reconhecimento, prestígio no meu trabalho, se eu também não me dedicar mais a esse trabalho. Não dá. Não dá, tudo é liderança. Só que nós temos que nos liderar para romper padrões de sentimentos, padrões de incapacidade, padrões de rejeição. A gente não faz as coisas porque fica orgulhoso, ou não gosta de mim, também eu vou parar. Não consigo, porque o outro tem isso, sabe? Não tem como eu ir para outro nível, acreditando em todas as mentiras do diabo. Não tem. A autoridade tem a ver com renúncia. Um líder, olha só, o líder, ele é o que mais se entrega. Ele é o que mais renuncia, ele é o que mais trabalha, ele é o que acorda mais cedo, ele é o que dorme mais tarde, ele é o que faz o que precisa ser feito, porque tem a ver com a vida dele, tem a ver com o sonho dele, com um projeto dele, com uma responsabilidade nele. Então, ele é o que acorda mais cedo, dorme mais tarde, ele que está lá fazendo, explicando, orientando, porque é a vida dele, é a sua vida. É a sua vida. Olha só, é aqui em Isaías 58. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Nós temos clamado ao Senhor, pessoal? Sim ou não? Sim. E Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Nós temos pedido ajuda ao Senhor? Sim ou não? Sim. E Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, olha só, se você eliminar a opressão, a injustiça, a acusação, as críticas, a falsidade no falar, veja, tudo tem uma sequência. A gente está orando, a gente está clamando, a gente está pedindo ajuda ao Senhor. Mas a minha parte eu não posso eximir. Eu tenho que fazer a minha parte.
Eu tenho que parar de ser injusto, eu tenho que parar de ficar apontando o dedo para as pessoas, eu tenho que parar de ficar falando com falsidade. Se, fala comigo, com renúncia própria, mais forte, pessoal, se com renúncia própria, ok, renúncia própria, você beneficiar, você renuncia de você, você tira de você. Você abre mão do que for necessário, você faz o que é preciso, é isso que é renúncia própria. Você faz o que é preciso, você não fica falando, está difícil, hoje está chovendo, não vai dar. Não, hoje está frio, está quente, não, eu não gosto do outro, não, está difícil isso. Com renúncia própria, eu faço o que eu tenho que fazer. Você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos. Então assim, eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu tiro de mim as obras da carne, do jugo, da acusação, da falsidade, eu tiro de mim a renúncia própria, eu ajudo as pessoas, eu faço a minha parte, eu me entrego para as pessoas, então a luz despontará nas trevas. O que é isso? Eu começo a sair, eu começo a me destacar. Então se eu quero uma grande vida, eu preciso me destacar. Todos na palavra que foram grandes, eles precisaram se destacar. Então, se eu clamo ao Senhor, se eu me posiciono espiritualmente, se eu ajudo as pessoas, ou seja, se eu entrego a minha vida, se eu renuncio às minhas vontades para fazer o que é certo, então a luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o dia. E olha quantas bênçãos. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Então veja, eu faço a minha parte, as coisas vão fluindo. Tudo parece seco, tudo parece parado, tudo parece difícil, mas começa a ter resultados diferentes. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nós vivemos num tempo assim, onde tudo parece seco, difícil, complicado, mas quando eu dou a condição para Deus trabalhar, porque a diferença é sempre essa, sempre Deus e aquilo que eu estou entregando a Ele. Então a luz desponta e o meu jardim, a minha vida parece um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Os alicerces antigos são os padrões, os valores. Os valores, pessoal. Então, o que precisa ser reconstruído na sua vida? É o amor? É o respeito? São os princípios? É uma aproximação da sua família? Uma aproximação aí do Senhor? Vai acontecer quando eu fizer tudo aquilo do começo. Eu renunciar a mim mesmo. Eu fazer o que é necessário. Então, tudo vai fluir de uma forma diferente. Reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você vai fluir tudo que estiver nas suas mãos, você vai ver uma fluidez diferente. Então você terá no Senhor a sua alegria. E a alegria do Senhor, e a alegria no Senhor, é exatamente isso. Tem ruínas, tem coisas antigas, tem coisas quebradas, mas estão sendo reconstruídas. Eu não fico feliz com Deus somente quando está tudo bem, quando está tudo perfeito. Não, eu tenho alegria no Senhor. Ou seja, eu estou na fé, eu confio, eu trabalho, eu me esforço, eu faço a minha parte, Deus me derrama a favor, Deus me ajuda, Deus me fortalece, e as coisas estão caminhando. Então tudo está relacionado a isso. Como é que começou? Você clamará ao Senhor, Ele responderá, gritará por socorro, Ele dirá, aqui estou. Então tudo está relacionado à nossa renúncia, à nossa entrega ao Senhor. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Renúncia própria. Uma vida vitoriosa vem da renúncia. Uma vida desgraçada vem do egoísmo.
As pessoas hoje em dia estão num nível de egoísmo tremendo. É só eu, e egoísta demais. Por isso que a vida não anda. São egoístas, só pensam no seu prazer carnal, só pensam nos seus interesses carnais, só pensam naquilo que ela acha que é bom para ela. Como na palavra, a gente vê, cada um fazia aquilo que achava certo. A gente vive num tempo onde falta liderança para conduzir essas pessoas. E muitos estão indo para esse caminho. Não, isso daí não precisa, está doendo, vou parar, está difícil, vou parar, está me exigindo demais, vou parar. Eu não sei se eu contei aqui, que eu vi uma vez um empresário falando de um estagiário, acho que eu falei aqui, de um estagiário que estava na empresa havia 4 meses. Aí ele pediu para sair. Aí foram perguntar, né, o que aconteceu, né, que estava insatisfeito, tal. E ele falou que ele já estava na empresa há 4 meses, ele ainda não tinha sido promovido. Ele não havia sido ainda reconhecido pela empresa. Aí a gente vê, esse é o nível. As pessoas, os casais, por exemplo, dá 6 meses, não está bom, já separa. Infelizmente, hoje em dia é assim. As pessoas não querem ter filhos, porque filho dá trabalho. Então elas preferem cachorro. Que ela passa a mão na cabecinha dele, mas aí contrata o dog walker lá, o cara que caminha com o cachorro. E depois, se ele vai viajar, ele deixa no hotelzinho de cachorro. E está tudo certo. Então veja que as pessoas estão cada vez mais doentes, mais depressivas, mais infelizes. Por quê? Por conta do egoísmo. O egoísmo faz isso. O egoísmo deixa as pessoas autocentradas, o egoísmo deixa as pessoas sozinhas, o egoísmo deixa as pessoas vazias, porque você não ajuda ninguém, você não tem satisfação em estender as mãos, em ajudar uma pessoa, um necessitado, você não ajuda ninguém a crescer, a ficar melhor. Ou seja, você está sempre querendo, é um parasita. É só eu. Então não ajuda o filho, não ajuda uma esposa, não ajuda um marido, não ajuda no trabalho, não ajuda um necessitado, não ajuda um parente. E a pessoa está lá. Medicada, problemática, vazia, reclamando de tudo, com medo de tudo, pode ver. A gente nunca viveu uma geração tão medrosa, mas também tão egoísta. Porque quando você tem algo por que lutar, quando você tem uma família pelo que lutar, quando você tem filhos por quem lutar, você fica corajoso, porque é você que tem que se colocar à frente daquela situação. Então você fica corajoso, porque você vê, depende de mim. Essa família depende de mim, essa situação depende de mim, então eu preciso me posicionar. Não adianta eu ficar aqui correndo, esperando alguém deveria fazer alguma coisa. Alguém poderia fazer alguma coisa, ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. Então isso também tem muito a ver com essa fraqueza nas pessoas. A covardia vem justamente disso, da pessoa egoísta. A pessoa egoísta é totalmente covarde. Pode analisar isso. Uma pessoa covarde, ela é egoísta, e o egoísta, ele é covarde. Porque a pessoa que tem princípios, a pessoa que tem responsabilidade, ela se doa, ela se entrega, ela se coloca na frente, ela se posiciona como um homem, como uma mulher de Deus, ela ora, ela busca, ela trabalha, ela faz o que é preciso, ela se posiciona, se coloca na brecha, ela assume, não, vou direcionar esses filhos direito, não, eu vou restaurar esse casamento, não, eu vou fazer o que é importante, porque eu não sou egoísta, eu quero ser uma pessoa relevante, eu quero ter autoridade, mas também responsabilidade. Eu quero ter a parte boa, o bônus, mas também quero o ônus. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. As pessoas querem muitos direitos. E a gente sabe que uma pessoa, um líder de verdade, quando você tem uma família, quando você tem responsabilidade na sua vida, você praticamente não tem direito. Você tem deveres. Isso é bom, não é ruim. Mas as pessoas acham que ter muitos deveres é muito ruim. E aí a velha pergunta que a gente faz todas as vezes:
o mundo está melhor assim? Não. A gente vê. As pessoas estão cada vez mais bagunçadas. E infelizmente dentro das igrejas. Porque é o que a gente sempre fala, do mundo a gente não espera muita coisa. Mas e dos crentes? Homens fracos? Mulheres que não se posicionam, mulheres egoístas? Mulheres que não estão lá na sua família? Homens que não cuidam da sua família? Crentes que no trabalho não são um exemplo para nada, são escândalo, pelo contrário, são escândalos, são pessoas que levam o nome do Senhor realmente para a lama, para o chão. Ainda fala que é crente, mas vive aceitando proposta que não deveria, fazendo negócios que não deveria, brigando com as pessoas, negligenciando as suas funções, sendo indisciplinado, sendo imaturo, brigando, desestabilizando o ambiente, e diz que é crente. É assim que o povo fala. Mas não fala que é crente? Exatamente. Está lá, os dois fazendo a mesma bagunça, mas por falar que é crente já espera mais de você. Então veja como são as coisas. A pessoa, ela carrega o nome do Senhor. Então ela tem que ser a primeira a ter a responsabilidade de ir lá e corrigir aquele setor, de ir lá ajudar na mudança daquela situação. Por quê? Porque se espera mais de quem tem mais. Se nós temos o Senhor Jesus, se nós nos relacionamos com Ele de verdade, Deus espera mais de nós. Ele quer nos abençoar com mais. Veja que eu li para você aqui no Isaías, quantas bênçãos que viriam na vida daquele que clamara ao Senhor, que fizeram o que era necessário, que renunciar a si mesmo, com renúncia própria, e se entregar e fazer o que é necessário. Fazer o que é preciso para se alinhar ao modelo de Deus. Nós temos aqui, esse é o modelo. O modelo de Deus está aqui. Então nós teremos uma vida vitoriosa, uma vida que vai resplandecer como a luz do meio-dia, quando nós seguirmos esse modelo. Porque o meu jeito, pessoal, nunca vai funcionar. O jeito da carne natural nunca vai funcionar, só vai funcionar de um jeito, o jeito certo. E o jeito certo é o jeito de Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu, vai ser do jeito certo, o jeito de Deus. Se o meu jeito for o jeito de Deus, então está tudo bem, está tudo certo. Então, essa responsabilidade, ela vem com o ônus de nós sermos pessoas excelentes, de nós sermos pessoas que estão lá na linha de frente, nos colocando à disposição do Senhor, nos colocando à disposição das pessoas. É uma vida de renúncia. Então, eu quero que você analise isso. Quais as situações na sua vida que precisam ainda de um posicionamento firme, de uma responsabilidade, não apenas querer autoridade, não apenas querer uma bênção, mas o que eu faço para chamar a atenção do Senhor? Eu tenho me posicionado como um servo, realmente, como um líder, como uma pessoa que se entrega pela sua família, que se entrega ao Senhor, que corta na sua carne, que não deixa nada tirar o seu foco, deixar para depois, pessoas falando, aí eu desisto, sentimentos falando na minha cabeça, eu vou lá e desisto. Não, eu tenho mantido o meu foco. Se eu não tenho mantido o meu foco, o que eu preciso fazer para ajustar? O que eu tenho que fazer para ajustar esse foco? Você é no seu casamento? O que você tem que fazer? O que você tem que se entregar mais? O que você tem que se entregar para esse casamento melhorar? O que você tem que se entregar para esses filhos pararem de ficar buscando amizade fora, carentes, inseguros? O que tem que fazer para haver esse retorno ao lar? Seja na sua vida profissional, o que você tem que fazer para que as coisas fluam de uma forma diferente? Será que você tem agido com toda a sua excelência naquele lugar? Ou está lá só para bater o cartão, pegar o salário, ir embora? Mas não vai sair do lugar, ainda vai ser mandado embora, porque de pessoas medianas,
O mundo está cheio, mas o mundo está carente de pessoas diferenciadas. E nós temos condições. Você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, tem todas as condições. Porque nós temos exemplos na palavra. Nós temos condições de sermos pessoas excelentes, extraordinárias. Mas isso precisa de renúncia, de chamar a atenção do Senhor. Então, eu quero que você pegue o seu propósito, que você coloque-se em pé e que você faça essa análise. Pelo que nós temos que sacrificar? Que ainda não nos colocamos na posição. O que está faltando? O que o Senhor tem pedido? Tem dado direções, segue nessa linha. Mas eu sempre apresento uma desculpa, falo que é difícil, que é complicado. Eu quero autoridade, mas ela vem com responsabilidade. A autoridade sobre o mundo espiritual vem com responsabilidade sobre as minhas escolhas no dia a dia. A minha autoridade dentro da minha casa vem das minhas escolhas dentro dessa casa. A autoridade e respeito no meu trabalho vem das escolhas que eu tenho feito nesse ambiente. Tudo tem a ver com entrega, com responsabilidade, com puxar a fila, com ter a iniciativa. Então tem iniciativa. Será que há alguma área na sua vida que você ainda tem sido vencido pelo orgulho? Porque a pessoa que é vencida pelo orgulho, ela não tem iniciativa. Ela está só esperando que a coisa dê errado. E você não quer isso. Você quer uma vida vitoriosa. Você quer resultados na sua vida profissional, espiritual, familiar. Você quer resultados. E para isso eu preciso de iniciativa. E a iniciativa, ele exige renúncia. Porque quem quer mais também tem que entregar mais. Se você quer mais, você vai ter que se doar mais. A entrega tem que ser maior. Jesus entregou tudo por nós. E olha como é que nós falamos e admiramos Ele. Olha Davi, o homem, o rei tão incrível que ele foi. Mas ele estava lá, desde as ovelhinhas até lá nas batalhas. Estava lá na linha de frente, se entregando, colocando-se à disposição daquele povo. É tão incrível que Deus amou tanto o seu povo que levantou Davi. Olha que coisa incrível. Será que nós podemos, o Senhor pode olhar para nós e falar assim, eu amo tanto essa família que eu vou colocar essa pessoa lá. Eu amo tanto esse povo que eu vou colocar essa pessoa lá na condução desse povo, dessa família, desse país, dessa empresa. Porque por amor a você, Ele vai te honrar. Por amor àquelas pessoas, Ele vai te levantar. Mas nós precisamos estar na posição certa. O próprio povo falava, era você que ia nas batalhas conosco, estava lá lutando conosco, estava lá junto. Será que eu estou junto? Eu estou apoiando, eu estou dando as mãos, eu estou puxando todo mundo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vai dar certo, vamos crer, vamos orar, vamos ajustar isso. Eu estou tendo a iniciativa de ser um homem forte, de ser uma mulher sábia, de ser um profissional de excelência, de ser aquele que aglutina, que chama as pessoas, que ajunta as pessoas. Não, que é lá, não, deixa eu na minha aqui, no meu canto, na minha mesa, fazendo as minhas coisas, não ajudo ninguém, mas também não peço ajuda de ninguém. Aquela coisa egoísta. O que nós precisamos fazer ainda, pessoal? Será que ainda tem havido covardia? Tem havido orgulho? O que tem havido ainda que Deus não tem como trabalhar no coração, que ainda está cheio de coisas? O que precisa mudar? Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão de se entregar. O que Deus tem pedido mais para você? Será que Ele tem pedido mais comprometimento na obra? Mais comprometimento com pessoas? Mais comprometimento na sua família? Será que não tem havido ainda um excesso de eu?
Não, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, porque o que fizeram comigo. Não, o que falaram para mim. Chega de eu. Chega de eu. Vamos mudar o nosso foco, vamos olhar para a coisa certa. Todo mundo que olha para dentro, só para si, para o seu umbigo, ele cai, ele tropeça, porque ele está só olhando para o umbigo dele, ele vai cair. Ele não vai ver o que está na frente, ele não vai ver a pedra que está no caminho dele, ele não vai ver o que está acontecendo ao redor dele. Por quê? Porque ele está olhando para o umbigo dele. Aí ele não vê a família desandando, não vê os resultados não acontecendo. Por quê? Porque ele está olhando para si, ele é egoísta. Ele está lá só para reclamar, para apresentar desculpas, defeitos, apontar o dedo para as pessoas. Mas a gente está vendo aqui, não funciona. Mas quando eu me posiciono, quando eu clamo, como nós lemos aqui, assim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Então, para Ele responder, eu preciso pedir, eu preciso clamar. As minhas orações precisam chegar. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Só que nós temos pedido ajuda ao Senhor ou temos? Não, eu resolvo. Não, eu dou conta, não preciso nada disso. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, aquele lá, a vida daquele, o filho daquele, a vida daquele. Opa, estou errando já. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, tiro de mim, eu vou ajudar, vou parar de ser egoísta. Satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Então quando eu faço o que eu tenho que fazer, pessoal, eu me destaco. Quando eu faço o que eu preciso fazer, o que eu aprendo o que eu tenho que fazer, eu me destaco, eu tenho resultados diferentes. Mas se eu faço só do meu jeito, sempre do meu jeito, eu não vou sair do lugar. Não tem como. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Então, eu tenho a posição certa, o Senhor satisfaz os meus desejos, o Senhor enxerga, o Senhor vê aquilo que eu preciso, Ele me abençoa, mesmo numa terra ressequida, mesmo num ambiente, num tempo de dificuldades, e fortalecerá os seus ossos, você vai ter força. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você vai ser um provedor. Você vai ser uma pessoa que por onde passa, o negócio flui diferente. Não estava seco, você chega, o negócio flui diferente. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, os valores, os princípios, aquela família unida, aqueles filhos bem encaminhados, aquela estrutura abençoada. Então você terá no Senhor a sua alegria. Olha que coisa abençoada. Você vai viver frutos, resultados, alegria, abundância. Mas eu preciso passar por esses processos, com a renúncia própria. Eu vou ver as bênçãos do Senhor. Eu vou ver, você terá alegria, no Senhor será a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, altas posições, pessoal. Altas posições, mas isso exige renúncia, sacrifício. E se banqueteie com a herança de Jacó. É o Senhor quem fala. É o Senhor que está falando. Não sou eu. Não é o Zé da esquina. É Deus. Deus falou. Deus está falando. Renúncia própria. Autoridade versus responsabilidade. A autoridade é conquistada, não é ganhada. A autoridade no mundo espiritual você conquista. A autoridade na sua família você conquista. A autoridade no mundo você conquista. Mas nós conquistamos com decisões, com escolhas de não sermos mais egoístas, mas de nos entregarmos a algo maior. Então tome essa decisão. Aí no seu coração, qual a decisão que você toma? Qual área que você estava sendo egoísta até então? Será que você estava muito preocupado com você mesmo e não com o que Deus está querendo? Muito preocupado com o que você quer e não olhando para o todo lá da sua família, por exemplo?
muito preocupado com o que você acha, e não ido lá e ajustado e conversado lá na sua família, no seu trabalho, para trabalhar pela paz, trabalhar por um ambiente saudável, um ambiente de construção, um ambiente de união e não mais de divisão. O que está faltando, pessoal? O que está faltando? Tudo começa em Deus. Tudo começa no seu relacionamento com Deus, porque quando eu quero agradar a Deus, eu automaticamente faço aquilo que eu tenho que fazer diante das pessoas. É natural, é automático isso. Não tem como, é como nós vemos na palavra, não tem como você falar que eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Não é possível isso. Mas quando eu amo a Deus, eu também vou amar as pessoas. Quando eu me entrego a Deus, eu também vou me entregar às pessoas. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou dar condições ao Senhor. Então, nesse dia, nosso último trabalho, a última casa firme de 2022, que você tome essa decisão. Às vezes coisas que você não tomou até agora, que você tome agora, que você decida agora. É verdade, nessa área eu tenho sido ainda muito egoísta, eu tenho exigido demais dos outros, mas eu não tenho feito o que eu tenho que fazer. Eu tenho querido muita coisa, mas entregado muito pouco. Eu tenho feito escolhas com prioridades invertidas. O que eu acho que é importante não é o mais importante. E aquilo que é mais importante eu tenho tirado a mão, eu tenho colocado pouca força. Então na nossa última semana, nos últimos momentos de 2022, o que ainda estiver faltando, entrega. O que ainda estiver a desejar, deixando a desejar, faça, tome essa decisão. Porque é o que nós falamos sempre, a bispa sempre fala, se nada mudar, nada mudará. Mas às vezes você fala, não, nada não, aí está exagerando, mudou muita coisa, pois é. Mas talvez aquele ponto que ainda está faltando, é Deus exigindo mais um pouco de você. E quanto mais você se entregar a Deus, mais Deus também vai abençoar você. Mas se eu quero mais bênção ainda, eu vou ter que entregar ainda mais. É assim. Quanto mais eu me entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu quero, mais eu tenho que fazer. É assim a vida. E nós estamos aqui porque um dia o Senhor se entregou por nós. Um dia Ele nos amou primeiro e Ele nos deu oportunidades. E essa é a sua oportunidade de fazer a sua parte. Nós falamos de homens e mulheres da palavra porque um dia eles se entregaram, um dia eles fizeram o que eles tinham que fazer naquela hora. Esse é o tempo que nós temos para fazer agora. Amanhã, no que vem, daqui a 20 anos, não vai valer a pena. O que vale é o que eu faço hoje. O que você se entrega para a sua família, o que você se entrega para Deus hoje. Você vai ser lembrado daqui a 10, 20, 100 anos talvez, pelo que você fez em momentos assim. Em momentos que você deveria ter tomado uma atitude, você tomou. Talvez você vai ser lembrado por netos. Ah, porque a minha avó. Ah, porque o meu avô. Ah, porque eles tiveram essa postura. Eles seguraram firme as pontas. Eles estavam lá falando, orando, buscando. E isso perpetua por gerações. Porque se nós falamos de alguns homens e mulheres da palavra, há milênios, é porque o que eles fizeram não foi pouca coisa. Mas aquele foi o tempo deles. Eles morreram, como diz a palavra, seus corpos se decompuseram. E aqui nós estamos. Se nós não fizermos nada, nosso corpo também vai se decompor um dia. E nós ficaremos somente naquele túmulo, esquecidos. Mas nós também podemos fazer uma escolha de sermos lembrados através de homens e mulheres de Deus. Nosso corpo vai se decompor, mas nós deixaremos uma herança, um legado que pode se perpetuar por gerações também, por milênios talvez. Tudo depende de mim, tudo
tudo depende de você. Não depende de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer que exista milhares de Davis, milhares de Paulos, milhares de homens como Moisés, como Abraão, de Déboras, de Estérs, de Marias, de pessoas especiais, diferenciadas, de Rutes. O Senhor quer isso. O Senhor quer pessoas assim, que Ele possa usar, que Ele possa falar: eis-me aqui, Senhor, estou à disposição, estou aqui disponível, pode falar, estou aqui, vou fazer o que é preciso. É isso que Deus espera de nós. Não ficou lá no passado. Aquelas pessoas tomaram decisões, elas se abriram. Agora cabe a nós, no nosso tempo, tomar decisões, nos abrir para Deus, nos abrir para as mudanças, nos abrir para a renúncia própria, para os sacrifícios que são necessários. Então tome essa decisão. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai, nos últimos momentos desse ano, na última casa firme de 2022, Senhor, falando sobre responsabilidade, entrega. Ninguém vai ter autoridade, Senhor, se não tiver responsabilidades. Ninguém vai ter autoridade, vai ser uma pessoa relevante, se não se entregar primeiro, se não houver renúncia própria. Eu peço, Senhor, dá visão a cada um de nós. Dá a visão, dá sabedoria a cada um de nós, que não saiam daqui, meu Pai, homens egoístas, mulheres egoístas, meu Pai, mas que tenhamos aqui pessoas que se entregam ao Senhor, se entregam e fazem o que é preciso. É tão desagradável ainda aquelas pessoas que estão sempre olhando para o próprio umbigo, para os próprios sentimentos, e não para o que tem que ser feito, e assim vão levando um casamento desgraçado, chato, frio, vão tendo relacionamentos desagradáveis, distantes, porque estão olhando somente para si mesmas. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda, tem misericórdia de nós, que tenhamos aqui pessoas realmente dedicadas a algo maior, dedicadas a desenvolver, meu Pai, um espírito excelente, que estão lá, meu Pai, na sua casa e querem estabelecer, como nós lemos, os alicerces, meu Pai, os alicerces antigos, os valores, o amor, o respeito, a admiração, a palavra do Senhor, a uma casa unida. Mas para isso nós precisamos tomar decisões. Como é que é a nossa casa espiritual? Nós temos renunciado à nossa carne, às nossas vontades, para que o Senhor tenha lugar para trabalhar na nossa vida, tenha lugar para trabalhar no nosso coração. A sua palavra tem tido peso na nossa vida. Nós temos trabalhado por essas mudanças, nós temos trabalhado por essa entrega, nós temos trabalhado pela renovação mental. Será que nós temos feito a nossa parte? Eu peço, Senhor, dá visão a cada um de nós, abençoa o seu povo, abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, que está fiel, Senhor, ao propósito da mudança, que tem feito o que deve ser feito, que não tem apresentado desculpas, que tem se sacrificado, tem se esforçado, tem feito, meu Pai, aquilo que é necessário que seja feito. Eu peço, abençoa o nosso povo, abençoa cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor, abençoa cada um que está na transmissão, cada um, meu Pai, que estiver nas igrejas, que o Senhor possa ajudar, meu Pai, cada um de nós a abrir os olhos, a romper o que é preciso, a fazer o que é necessário, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, meu Pai, abençoa, responde cada pedido, responde cada questão, meu Pai, cada mudança que ela precisa que seja estabelecida na vida dela, meu Pai, que o Senhor a abençoe, mas que também o Senhor está observando os corações, que a mudança que o Senhor quer também dela, que ela entregue ao Senhor, que ela faça o que é preciso ser feito, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, abençoa
que vejamos famílias unidas, casamentos restaurados, filhos, meu Pai, bem encaminhados, vida financeira, meu Pai, estruturada, pessoas felizes, meu Pai, alegria vinda do Senhor, alegria no Senhor, meu Pai, alegria no Senhor. Homens e mulheres maduros, homens e mulheres que estão olhando para o Senhor, homens e mulheres que estão voltados para algo maior, não estão olhando para coisas egoístas, mas que sabem o que deve ser feito e fazem, porque entenderam, meu Pai, em nome de Jesus. Cada um aqui, meu Pai, tem capacidade, tem inteligência, tem possibilidade de ser um grande homem, uma grande mulher, de ser um homem, uma mulher relevante nesta terra, Senhor. Eu te peço, tudo são escolhas, tudo está relacionado a escolhas, ao nível de entrega que nós temos, que tenhamos aqui pessoas realmente que se entregam, Senhor, se entregam, como o Senhor se entregou por nós, que tenham esse espírito, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer o que é preciso, sem preguiça, sem desculpas, sem motivos para não fazer, sem eu, não, Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Senhor, porque cada dia é uma grande oportunidade de nós crescermos no Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Fala profundamente aos corações, aquilo que eu não consegui, meu Pai, alcançar, que aquela pessoa, que o Senhor dê o discernimento a ela, que o Senhor a ajude a entender, que o Senhor a ajude a visualizar, meu Pai, aquilo que ainda precisa ser feito, trabalhado, mudado, colocado mais força, que o Senhor ajude cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus.